Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, por este sábado. Obrigada também pela oportunidade que temos de estar agora estudando Tua Palavra, abrindo Tua Palavra. Peço que Teu Santo Espírito venha estar conosco, com nossas mentes, para que possamos entendê-la e que isso possa produzir um efeito positivo na nossa vida, para que a gente possa honrar e glorificar o Teu nome. Amém. Em nome, por amor de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Eu não sei se todo mundo tem, mas eu subi as notas no grupo de Apocalipse 17. Acho que está a partir da página 12, tem os textos só. Tem só os textos que a gente vai usar hoje. A gente pode começar abrindo em Apocalipse 17, 1. Apocalipse 17, versículo 1. Não sei se a Bíblia de vocês tem, às vezes, um títulozinho antes do capítulo de Apocalipse 17. O que diz? Exatamente. Então, o julgamento, a queda, é a caída de Babilônia. É isso que vai... Apocalipse 17, 1. A descrição da grande meretriz. Também. Então, a gente pode ler Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então aqui vem um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e ele fala aqui que vai ser mostrado o quê? A condenação da grande prostituta. A gente vai começar a desenvolver o estudo a partir daí. Por isso a gente vai voltar agora em Apocalipse 16, e a gente vai ver acerca do 6º anjo, digamos, que tem a 6ª taça. A gente pode ler Apocalipse 16, do versículo 12 ao versículo 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, que vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que vem como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então aqui a gente tem a descrição da 6ª taça, e tem algo que chama vocês a atenção no verso 12. O que acontece? Se a gente entende literalmente o que acontece na história, tem uma história que é muito parecida com isso, que a água se seca também. Quando Ciro invade Babilônia. Isso é literalmente o que aconteceu na conquista, na queda de Babilônia literal, na Babilônia cidade mesmo. E a 7ª taça, no versículo 12, a 6ª taça, perdão, no versículo 12, nos remete a essa queda de Babilônia literal. A gente pode ler o texto, acho que é o primeiro que aparece em português, que está em Profetas e Reis, nas notas, acho que é o primeiro parágrafo. Qual o número? Está a partir da página 12 do documento. Enquanto ainda no salão de festa, rodeado por aqueles cuja sorte tinha sido selada, o rei foi informado por um mensageiro que a sua cidade foi tomada pelo inimigo contra cujos planos ele se imaginara seguro, que os vales estão ocupados e os homens de guerra ficaram assombrados. Jeremias 51, 31. No exato momento em que o rei e seus nobres estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová e louvando a seus deuses de prata e ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito Eufrates, estavam marchando para o coração da cidade desguarnecida. O exército de Ciro estava agora sobre os muros do palácio. A cidade estava cheia de soldados inimigos, como de pulgão. Jeremias 51, 14. Seus gritos triunfantes podiam ser ouvidos sob o desesperado clamor dos foliões atônicos. Então, o que está descrevendo esse parágrafo? A tomada de Babilônia. Exatamente, a tomada de Babilônia. E aqui a gente vê
que a gente leu que onde que aconteceu isso? Qual era o rio que estava envolvido nisso? O rio Eufrates. E o que aconteceu com ele? Eles secaram o rio Eufrates, exatamente, para poder entrar. Eles secaram o rio para poder invadir Babilônia e entrar por ali. Então aqui a gente vê essa conexão com Apocalipse 16 versículo 12, que começa a sexta taça. Depois, se a gente continua lendo no versículo 13, alguém pode ler Apocalipse 16, verso 13 de novo, por favor? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então aqui a gente vê 3 espíritos imundos saindo da boca desse profeta. E eu botei 2 textos ali. Um está no grande conflito e o outro, acho que, eu não sei, um tá no grande conflito, acho que é só uma frasinha. Eu não sei se eu botei ele inteiro, porque eu estou acompanhando o documento em espanhol, que eu tenho mais detalhes. Mas eu botei, acho que é só uma parte em português, ou não? Tá só a parte do grande conflito, página 442, parágrafo 1. É isso aí. Acho que a gente já tinha visto isso em outros estudos, mas só para reforçar que a fala de uma nação, aqui no caso está o dragão falando, significa e tem a ver com atos legislativos e judiciais que vão ser impostos, vão ser colocados. Então, esse falar tem a ver com o quê? Com uma lei. Então, a gente vê aqui, Apocalipse 16, verso 12, a gente vê o 6º anjo fazendo essa conexão, essa referência à Babilônia. E a gente vê agora no verso 13 fazendo conexão com uma lei, certo? A gente pode ir agora para versículo... 12, literal, seria ele comparando a invasão de Ciro. Exatamente, pra gente, porque tá se referindo literalmente a Babilônia, esse 6º anjo, a queda de Babilônia. E a gente viu no 13 que isso está relacionado também com uma lei, porque o dragão fala. Agora no verso 15, se a gente ler de novo, só quero a primeira frase. Alguém pode ler? Por favor. Eis que venho como o ladrão. Eis que venho como ladrão. Essa frase, aonde mais que a gente pode encontrar essa frase no livro de Apocalipse? Vocês conseguem lembrar de algum outro lugar? Sim, É o das cartas. Eis que vem como ladrão, Para a igreja. A gente pode ir lá então, para Apocalipse 3. Apocalipse 3, a gente pode ler toda do 1 ao 6. A gente pode ler do 1 ao 3, na verdade. Apocalipse 3, versículo 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Então aqui a gente vê de novo essa expressão de virei como ladrão em qual igreja? E Sardes é justa a igreja que ela é quase, se a gente coloca ela na linha, ela vem depois de Tiatira. E Tiatira é a igreja da perseguição, que está sendo perseguida. Então Sardes também, ela sai de Babilônia. Sardes é a igreja que vai sair de Babilônia. São os protestantes que vão fugir para a Terra Gloriosa, que vão fugir para os Estados Unidos em busca de refúgio. Então é uma igreja que está saindo de Babilônia. Agora, não sei se a Laura... Ô Laura, tu pode traduzir para o português? Tem um texto em espanhol aí, em inglês. Começa com o mundo. É o 3º parágrafo aí, acho. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui em espanhol. Tem em espanhol também. É o próximo texto? Aquele The World? Esse aí, se tu puder traduzir, por favor. O mundo está numa coparticipação com as igrejas cristãs professas, anulando a lei de Jeová. A lei de Deus é colocada de lado, é pisada com os pés. E de todas as pessoas leais de Deus, a oração ascende ao céu. É tempo, ó Senhor, para o seu trabalho. Não, for thee to work, para o Senhor trabalhar.
porque eles têm anulado a sua lei. Satanás está fazendo seu último e mais poderoso esforço para seu último grande conflito contra os princípios da lei de Deus. Uma grande infidelidade está ao redor. Rapidinho, depois a gente continua. Então, aqui, o que eu quero, a conexão que eu quero que a gente faça é, primeiro, a gente foi em Apocalipse 16, então, e a gente viu a sexta taça e que ela está relacionada com o quê? Com a queda de Babilônia. Que a gente vê a descrição da queda literal de Babilônia. E depois, no próximo versículo, a gente vê que está conectado também com uma lei, que é quando o dragão fala. E agora, a gente foi para o versículo 15, acho, de Apocalipse 17, que dizia que, eis que venho como ladrão. E essa conexão do versículo 15, de eis que veio como ladrão, essa frase, essa expressão, ela foi utilizada exatamente em Apocalipse 3. Apocalipse 3:3, que está se referindo à igreja de Sardes. Onde estou querendo chegar? Deixa eu pegar outra, acho. A igreja que ficou sob os 1260 foi a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2. A igreja que segue Tiatira, que é a igreja que está saindo, digamos, dos 1260 anos da supremacia papal, é qual igreja? É Sardes. Então a gente vê em Sardes esse sair de Babilônia. E o que a gente acabou de ler? A gente acabou de ler que Satanás está fazendo os últimos esforços deles para que seja apagada, não é excluída a palavra que utiliza, mas que seja apagada, digamos, a lei de Deus. Para que se esqueçam da lei de Deus. Anulada, para que seja anulada a lei de Deus. Laura, tu pode continuar traduzindo agora o próximo? E nesse mesmo contexto desse texto, agora o próximo parágrafo vai fazer essa conexão da lei de Deus sendo anulada com Apocalipse 16, que era o que a gente estava vendo até agora. Posso? Depois da descrição de João, em Apocalipse 16, de um poder milagroso que juntaria o mundo num último grande conflito, os símbolos são deixados cair e a voz da trombeta, mais uma vez, dá aquele som certo. Cuidado, eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestimentas, para que ele não caminhe nu e que sua vergonha seja revelada. Aí ela cita Apocalipse 16:15. Então, ela mesma faz essa conexão da lei de Deus, que a gente tinha visto em Apocalipse 16:13. Ela mesma faz essa conexão agora com Apocalipse 16 e da lei de Deus sendo anulada. E, fora tudo isso, por que eu citei Tiatira e Sardes? Porque essa mesma expressão é feita em Sardes. E Sardes é a igreja que sai de Babilônia. Onde a gente encontra essa expressão, sai dela, povo meu? Quase. Apocalipse 18:4. Porque Apocalipse 14 é onde tem as 3 mensagens angélicas. Mas Apocalipse 18, do 1 ao 3, a gente já viu que se cumpre em 11 de setembro, que é a segunda mensagem, que é caiu Babilônia. Aqui ela cai, e no decreto dominical é quando vai se cumprir Apocalipse 18, versículo 4, que é o sai dela. Então a gente vê a própria Bíblia fazendo essa conexão. Eu não sei se eu consegui deixar claro. Porque aqui em Apocalipse 18, claro, tem o sai dela, e a gente vê na igreja de Sardes essa expressão, eis que veio como ladrão. E a gente viu essa mesma expressão em Apocalipse 16 também,
que o próprio texto de Apocalipse 16, depois a gente leu esse texto da irmã White, estava conectando a lei de Deus, que era o dragão falando em Apocalipse 16, com a queda de Babilônia. E aqui, Babilônia, aqui o povo de Deus é mandado a sair, mas a gente vai ver a queda dela começa também a partir daqui, começa a cair. Aqui seria o ápice, digamos, de Babilônia. Luísa, eu só não consegui ver onde que tu conectou a fala da nação, são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Logo conectou com a Apocalipse 16:13 da boca do dragão, né? Que seria o dragão. Logo depois esse verso passa. Tá, mas a conexão não é que lá, se não seria aquela que fala que o dragão vai falar com... aqui, ó, no Apocalipse 13:11, que diz: E vi subir da terra a cabeça, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava com o dragão. Sim, isso significa o decreto dominical, mas a gente vê essa mesma expressão do dragão falando, ou seja, aí em Apocalipse 13, não sei se todo mundo lembra, se vocês quiserem ir, Apocalipse 13:1, eu vou comentar um pouco disso mais pra frente no estudo, na verdade, mãe. Tá. Em Apocalipse 13:1. Mas eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu não sei se eu consegui me expressar bem também. Mas a conexão é de Apocalipse 16. 13? Eu quero de 16, a gente viu Apocalipse 16 porque Apocalipse 16 está tratando da 6ª taça, e essa 6ª taça, ela começa... a primeira coisa que acontece quando o anjo derrama ela? Ele derrama ela no rio Eufrates e ele se seca. Isso nos leva a Babilônia, a queda de Babilônia. E a gente está justo tratando de Apocalipse 17, que é a queda de Babilônia. Então a gente voltou na taça para pegar algumas características para continuar montando a queda de Babilônia. Para entender que ia entrar na queda dela. Mas Apocalipse 16, versículo 12, é onde a gente vê o anjo. Versículo 13 é como se estivesse continuando, dá mais detalhes. Porque é a Babilônia que passa a lei também. Que também fala. E a gente vê aí o dragão falando. Que se a gente volta para Apocalipse 13, e a gente lê o texto também, que significa isso é colocar uma lei. Tem a ver com uma lei, quando o dragão fala. Esse texto a gente leu, que quando o dragão fala colocar uma lei. Tá no grande conflito. A gente é um que estava negrito bem pequenininho. Aí. Daniel está falando de Apocalipse 13:11, né? Mas a gente vê em Apocalipse 16 o dragão falando também. A gente pode seguir, então, para Apocalipse... O que eu vou fazer é... Apocalipse 17, a gente poderia estudar ele verso por verso e seguindo um verso atrás do outro. Mas conforme eu fui estudando, eu percebi que talvez seja melhor. Uma ou 2 vezes a gente vai saltar um pouco para frente e depois a gente volta. E o que eu vou fazer agora, a gente vai saltar para o final, para o último verso. A gente vai ler agora Apocalipse 17, 18 e depois a gente volta e continua. Porque para mim... Ele se explica, né? Exatamente, ele mesmo se explica. Então a gente vai deixar aqui a própria Bíblia se explique e a gente consiga tirar algumas coisas daí. A gente pode ir então para Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, Apocalipse 17, 1, o que a gente leu? O anjo vem e fala, vem, eu vou te mostrar a condenação de quem? Da grande meretriz, da grande prostituta. E se a gente pular lá para o último verso, Apocalipse 17, 18, já diz pra gente quem que é essa mulher. Quem que é? É a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, ela é Babilônia. Exatamente. Como que a gente prova isso? Eu quero versículos na Bíblia, que vocês busquem, ou tentem se lembrar, ou usem a referência da Bíblia. Ou existem expressões na Bíblia que utilizam como grande cidade. Apocalipse 18, 2? A gente pode ir para Apocalipse 18, 2, eu acho que é. Poderia ser. Alguém pode ler Apocalipse 18, 2? Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então aqui Apocalipse 17, 2, a gente já vê Babilônia sendo referida como a grande Babilônia. 14:8 fala bem. 14:8, a gente pode ir para Apocalipse 14:8. Esse aí. O próprio verso 5 também é coisa de Também. É aquela grande cidade, né? A gente pode ler Apocalipse 14, versículo 8.
E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, de novo, a gente vê que a prostituta é a grande cidade, que é Babilônia. Aonde mais? Alguém tinha falado algum lugar mais? O versículo 5? Versículo 5 do capítulo 17. A gente pode ler também. Na sua fronte achava-se escrito o nome e o ministério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Também. A gente pode ir para, se vocês quiserem, Daniel 4:30. Falou, veio e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então aí de novo a gente pode ir para Apocalipse 18:10 e 18:18. Conservando-se de longe pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então aí de novo a gente vê Babilônia como sendo a grande cidade. Tem outras referências também, se quiserem anotar: Apocalipse 18:18, Apocalipse 13:4. 18:16. Também. Então aí a gente já sabe agora quem que é a grande prostituta de Apocalipse 17. Tem um texto que eu coloquei aí que está no Grande Conflito. Se alguém quiser ler. Eu acho que eu estou indo na ordem. É o próximo texto que segue aquele em inglês. A mulher, Babilônia, de Apocalipse 17, é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os rios da terra. Apocalipse 17, 4, 6 e 18. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva sé de Roma. E de nenhuma outra potência se poderia, com tanto acerto, declarar que está embriagada do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta, e Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. O próximo também, por favor. A mulher, Babilônia, de Apocalipse 17. Ah, não, foi esse que tu leu agora? Ah, tá. Capítulo 14. No capítulo 14, sim. No capítulo 14 do Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo, que proclama: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. O termo Babilônia é derivado de Babel, que significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa, a igreja pura, e uma mulher desprezível, a igreja apóstata. Então, quem que a gente vê, segundo esses textos, quem que é Babilônia, então? É uma igreja apóstata, que seria, alguém já falou, Roma papal.
Seria Roma papal. Então aqui a gente está vendo a condenação de quem em Apocalipse 17? De Roma papal. Esse é boa pergunta, porque tem bastante resposta, respondendo bem animado. Rápido, né, cara? Vamos agora para... Alguém pode ler Apocalipse 17, versículo 2? Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que se devedaram os que habitam na terra. Então aqui a gente vê outra característica dela. A gente já vê que é uma prostituta, ou seja, porque ela é uma igreja apóstata, ela é uma mulher, e a gente sabe que mulher na Bíblia significa igreja, e ela é uma prostituta, ou seja, é uma mulher que ela se fornicou. E com quem que ela fornicou? Versículo 2. Os reis da terra. Com os reis da terra. Quem são os reis da terra? Exatamente. A gente pode ler o verso do grande... Ali, a citação do grande conflito. Alguém pode me dizer qual que está em português para eu não ter que ficar indo lá embaixo no documento? Que começa... Acho que eu vou daqui. Grande conflito? Talvez tenha sido o que... Ele por acaso é com português ali? Oi? Deixa eu ver. Não, eu vou buscar. É que eu estou acompanhando o outro documento porque... Como é que começa a frase? Foi, eu acho que foi... Não, é que eu acho que foi o que tu leu anterior. Depois do... Na página 5 É esse mesmo. ali é o segundo texto. Tá certo, é esse. Não, é que a gente já leu. É porque como a gente vai usar agora outras características, mas ela fala. É esse aí, é 382.2. Grande conflito 382.2. Esse texto explica pra gente quem são os reis da terra. Mas a gente já leu. Já leu? Foi lido. Já foi dito que foi E quem é? Apoio dos poderes do mundo. Exatamente. É quando ela tem apoio dos poderes do mundo, quando ela está se prostituindo. Com quem que a Igreja Católica se corrompeu? Ela se corrompe com os governantes. Então, é a Igreja junto com o Estado. Sim. Essa é a fornicação da prostituta. E depois, tem outra característica, diz que ela fornicou com os reis da terra e também com os que habitam na terra se embebedaram com o vinho dessa fornicação. Ou seja, o resultado dessa fornicação foi um vinho, e as pessoas se embebedaram com esse vinho. O que significa vinho na Bíblia? Onde que a gente pode ver isso? Como é que é? Quando ela se fornicou, o resultado foi vinho. As pessoas se embebedaram com esse vinho de fornicação, dessa fornicação. A gente pode abrir em Isaías 29. Isaías 29, do verso 9 ao verso 13. Sai, 9 ao 13. pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Não, é tardai e maravilhai. Mas esse aqui é na nova versão internacional. Agora na tradução a delas, então é assim, tardai e maravilhai. Eu acho que tá. Rogai e clamai. É que tá um pouco diferente. Estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Até o 13. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos e vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído. 28:7 também. 28:7 fala o quê? Ah, sim.
Alguém pode ler Isaías 28:7? Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. E o 8 também. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Então aqui, por causa de um vinho, e porque as suas mesas estão cheias de imundícia, eles estão bebendo dessa mesa, bebendo desse vinho. Se a gente volta agora em Isaías 29, do verso 9 até o verso 13, ele é praticamente autoexplicativo. A gente vê aqui que eles estão bêbados, mas o próprio verso diz, não é de bebida forte. Então faz essa comparação, tem alguma coisa que está deixando eles numa condição de como se eles estivessem bêbados. Mas não é da bebida forte, mas tem alguma coisa que é parecida com vinho. E no verso 13, no final do verso 13, mostra pra gente o que é que está deixando eles assim, nessa condição. É a maneira como eles adoram. Também? O coração deles está afastado de Deus. Exatamente, mas é a última frase. Mandamentos de homens. Exatamente, porque eles estão firmados em mandamentos de homens. Ou seja, mandamentos de homens não são as doutrinas de Deus. Então, são falsas doutrinas. São doutrinas de homens, doutrinas que não provêm de Deus. Então, é com isso que eles estão bêbados. A gente pode ler, começa com comportores. Aonde que está, qual que é a referência em português, aí no final? Alguém pode... Testemunhos. Acho que estão tempos. Testemunhos novos. Está aí, isso aqui não é o terceiro? 317, parágrafo 3. Obrigada. É que eu estou anotando aqui porque para ficar na gravação. Alguém pode ler, por favor? Começa com comportores. É só a primeira frase, na verdade. Comportores, lembrem-se essa, de Aham. que nos livros que carregam estão apresentando não a taça que contém o vinho de Babilônia, as doutrinas do erro ministradas aos líderes da terra, mas a taça cheia das verdades da redenção. Então, até aí tá bom. Então, o que é o vinho de Babilônia? Aí é bem claro. Doutrinas mesmo. São doutrinas errôneas. Esse é o vinho de Babilônia. Inclusive, aqui já deixa claro que a gente acabou de ver em Isaías 29. Se tu não está tomando do vinho de Deus, que seria a copa que contém as preciosas verdades da redenção, tu está bebendo qual vinho? O de Babilônia. E é o que aconteceu com eles, por isso que eles estão parecendo cambaleando como se fosse de bebida forte, mas não é. Então essa é a doutrina de Babilônia. É uma falsa doutrina. Tem o próximo também, que está no grande conflito. A primeira e a segunda frase, o texto todo tem que ser, eu acho. A primeira e a segunda frase. Não, todo o parágrafo. Está no grande conflito, começa o grande pecado. O grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corrompe-lhe a fé, e por seu turno a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Então, o que está dizendo aqui? Que essa copa embriagadora que oferece ao mundo representa as falsas doutrinas. Então, esse é o vinho de Babilônia. E que eles têm aceitado, e isso é um resultado do quê? Dessa união ilícita da igreja com o Estado. Então, essas falsas doutrinas, essa falsa doutrina que vai vir, é o quê? É resultado de uma união falsa, uma união que não deveria estar sendo acontecida da igreja com o Estado. Porque a gente sabe, desde o Éden, era para que o homem tivesse domínio sobre a mulher. Só que a gente sabe que nessa igreja, que isso é inclusive a imagem da besta, que significa a imagem da besta, a gente vai ver uma união da igreja com o Estado, mas a igreja no comando. Isso é que vai resultar e vai tirar o vinho, que é a falsa doutrina, ou seja, o decreto dominical. Porque a igreja é a mulher e Claro, o papado seria a mulher e o Estado seria o homem. Se a gente, essa conexão que eu fiz. Né? A gente pode voltar para Apocalipse 17 agora. A gente pode ler do verso 3 ao 5. Talvez eu vá ter que falar um pouco mais rápido, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. A gente pode ler Apocalipse 17, do verso 3 ao 5. Então ele me levou um espírito a um deserto,
E vi uma mulher montada numa besta, cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É 3 anos? Qual 7? 5. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então aqui a gente vê, ele foi levado para onde? João foi levado em espírito para onde? Para um deserto. E o que ele vê no deserto? Uma mulher montada montada numa besta. Então a primeira coisa que a gente tem aqui, ele é levado para um deserto. Isso é muito importante que a gente entenda isso, porque agora é o momento que João está tendo essa visão, nos vai ajudar a identificar em que momento que ele está tendo essa visão de Apocalipse 17. O que significa deserto na Bíblia? Lugar que não tem... Que não é habitado. Mas se a gente está no contexto de Apocalipse, quando a gente fala em deserto no contexto de Apocalipse, o que vem à mente de vocês? Que a igreja foi levada para o deserto. Exatamente. Os 1260 Exatamente. Trevas 1260, que é quando a igreja foi levada para o deserto, quando a igreja está no deserto. Então aqui, João está tendo essa visão leva ele para os 1260, para esse período dos 1260. É o período que ele está tendo a visão. Se vocês quiserem confirmar, em Apocalipse 12, versículo 6, vai localizar para a gente o deserto, vai localizar para a gente quando que é o deserto. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, os 1260 dias é o deserto, que é quando João tem a visão. Que é quando João, ele está tendo a visão. Outro ponto, e se vocês quiserem ler, tem esse texto que está em História da Redenção. Acho que é o próximo parágrafo que está aí. Não sei se vocês querem ler ou se vocês só querem citar, começa no século 6. No 6º século. Qual que é a referência, só para eu anotar ali? A História da Redenção, HR. 330.3. Começa no 6º século? É esse mesmo, vocês querem ler ou tá bom? Porque é basicamente para provar o deserto. Qual que é o outro ponto? HR 330.3. Eu conhecia essa questão desse adornamento todo da meretriz, esse ouro, essas pedras preciosas, como se vestir como se tivesse aparência de pureza. Porque são as doutrinas verdadeiras e tudo, mas na verdade na taça que era para sair coisas boas, sai vinho. Sim, interessante. Taça de ouro. Nunca tinha ouvido, mas é interessante. O Yasmith fala. Como é que é? Muito. O Yasmith ficou... Esse livro é o livro dele? O ouro, que interessante, não sabia. O ouro é característica da igreja verdadeira, né? As pérolas, as joias, como tem lá no sonho. E aqui ela se coloca como isso, mas na verdade ela não sim, é verdade. Eu já tinha ouvido, agora que tu falou. É como se o papado ele quisesse pegar essas joias e colocar nele, só que são falsas. A gente pode continuar. Qual que é o próximo? Então a gente vê agora, João ele está tendo essa visão em 1798. Não, a gente vai localizar ainda. João está tendo, a gente já sabe, pelo versículo 3, que ele é levado para um deserto. Então a gente sabe que ele está tendo essa visão mais ou menos nessa época do deserto. Que ele está no deserto, sim? Pelos 1260. Mais para frente vai ajudar a gente a colocar um ano exato que ele está tendo que foi levado a ele para ter essa visão. Mas no verso 3 a gente já viu então o deserto. E qual que é o próximo símbolo que aparece? É a mulher, certo? Assentada sobre uma besta. O que significa mulher na Bíblia? Igreja. Se vocês quiserem anotar, está em Efésios 5:23. E está no grande conflito aí também, no próximo que eu coloquei. Está em História da Redenção e no grande conflito também. Está dizendo que a mulher simboliza uma igreja. E depois a gente vê uma besta.
E essa besta, então a gente vê essa mulher, ela está assentada sobre essa besta. Então ela está como se fosse comandando essa besta. Aonde que a gente vê mais na Bíblia bestas? Daniel. Em Daniel. A gente pode ir para Daniel então, para a gente ver o que representava essas bestas em Daniel. Eram reinos, né? No verso 11 diz que a besta é o oitavo rei. Aham. Também. Daniel o quê? A gente pode ir para Daniel 7, por exemplo. Daniel 7:7 fala do quarto animal terrível? Pode ser, aham. É para ler? Pode ser, pode ler. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. É isso mesmo. Que fala em chifres aqui em 10 Exato. também, no mesmo versículo no Apocalipse, né? Então, se a gente continua aqui em Apocalipse 17, a gente já vê que é a mesma besta de Daniel, é a mesma besta de Apocalipse 12. E se a gente continua, vai dar características dessa besta. Primeiro diz que ela é de cor escarlata, depois que ela estava cheia de nomes de blasfêmia e que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E em Daniel, por exemplo, a gente vê essa mesma besta com essas 10 cabeças, esses 10 chifres. E vocês lembram o que representam esses 10 chifres em Daniel? O que tem aqui? Que são os 10 reinos. São visigodos, ostrogodos, élos, vândalos, anglo-saxões, Então, a gente vê o papado está sentado sobre essa besta. Se a gente vai para Daniel, inclusive, a gente recorda do que foi estudado lá, do que é visto em Daniel, a gente vê que o papado ele vai conquistando um por um desses chifres, menos 3. A gente vê também que outras características é uma boca que falava grandes coisas, que ela estava cheia de blasfêmias. Onde que a gente vê isso? Daniel também. Aonde? Em Daniel o quê? Capítulo 7. Alguém pode ler? Daniel 7, 8. Verso 25, né? E 20. Então, Daniel 7, 8. Também vou observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, dentro do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, aqui a gente vê, se a gente está tentando lembrar, e a gente vai retomando todas as características de Daniel 7, essa besta, essa besta que tinha os 10 chifres e que a prostituta estava sentada sobre ela, ou seja, o papado estava dominando sobre ela, porque estava sentado, são as mesmas características que a gente tem em Apocalipse 13. Quando a gente vai para Apocalipse 13, eu não sei se vocês já estudaram, ou se eu comentei talvez em algum estudo, mas Apocalipse 13 tem 2 bestas. Tem uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o papado, e ela está descrita do versículo 1 até o versículo 10. Se a gente vai em Apocalipse 13, por exemplo, verso 5, vai dizer que essa besta que está se referindo ao papado tem boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E dá poder, inclusive, para que ele possa agir por 42 meses, que são os 1260. Do 6, de novo, vai falar que ela vai abrir a boca para falar blasfêmias contra Deus. E tudo isso a gente pode ir relacionando, que são as mesmas características que estão em Daniel. Depois, se vocês quiserem para anotar, não sei se, eu acho que eu consigo ser claro, mas como são temas mais básicos que a gente já sabe, o que eu estou querendo fazer é fazer essa conexão que está sendo descrita em Apocalipse 17, que é a mesma besta que está em Apocalipse 13, que a gente já definiu que é o papado, que é a mesma besta que está em Daniel 7, Daniel 8, que é o papado mesmo assim. Mas se vocês quiserem, para ter como nota, Apocalipse 13, 5, que fala da boca que falava grandes coisas, e dos 42 meses, está em Daniel 7, 8, versículo 8, versículo 20 e versículo 25. A gente já estudou aqui, não com você, não. Então... E depois... sim. E depois, Apocalipse 13, verso 6, as blasfêmias, você não tem João 10, 33 e Lucas 5, 21. E depois, Apocalipse 13, versículo 7, que vai fazer guerra contra os santos, a gente tem em Daniel 7, 25 também. Tá? A gente pode ler, tem um texto que está dizendo... a gente já leu, eu acho. É que como
esse texto, a gente está indo por partes, mas no Espírito de Profecia, às vezes um parágrafo já explica várias partes, às vezes a gente vai ter que ficar voltando nos textos que a gente já leu. Mas é para que fique bem firme na nossa cabeça. No 6º século, o papado já estava firmemente estabelecido. Começa assim, ou no século VI? Por favor. No 6º século, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 3:2. E começaram então os 1260 anos de opressão papal, previstos nas profecias de Daniel e João. Está no Apocalipse 7:25, Apocalipse 3:5-7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais ou passar a vida nas masmorras, sobre a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriram-se as palavras de Jesus, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21:16-17. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12:7. Tá bom. Então, só para que a gente se lembre, os 1260 começam em 538 a.C. E se a gente soma 1260, eles vão terminar em 1798. O que aconteceu em 538? Alguém lembra? A queda do último império. Exatamente. Aqui, em 508, o papado começa a conquistar. Porque eram esses 10 chifres, eram esses 10 reinos, que simbolizavam os 10 chifres. E o papado começa a conquistar, o primeiro que ele conquista, alguém se lembra? São os francos. Exatamente, pelo rei Clovis é o primeiro que aceita a religião católica. Então, depois ele segue conquistando, mas existiam 3 que eram de fé ariana, que eram os Élos, os Vândalos e Godos. Eles eram 3 e que não aceitaram, por isso o papado teve que ir conquistando eles, e o último a ser conquistado foi em 538. Quando ele termina de... Não seria conquistar, seria derrubar, né? Porque ele derruba esse chifre. Então, em 538, ele derruba esse chifre e iniciam os 1260, que é o período de supremacia papal. Então, aqui começa o domínio de Babilônia. E aqui a queda, quando o Papa Pio VI é levado cativo pelo general Berthier de Napoleão. O primeiro que ele conquistou, que era a França, foi o que derrubou também. Sim, exatamente. O primeiro que ele conquistou Isso é interessante. foi o que derrubou ele. Deus deu o fim desde o princípio, né? Exatamente. Se a gente segue, tem mais um texto que eu queria ler, porque é um texto que marca mais uma característica do papado. Está em Testemunhos para Ministros. Começa com a visão que Cristo apresentou a João. A visão que Cristo apresentou a João, apresentando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, deve ser definidamente proclamada a todas as nações, povos e línguas. As igrejas que são representadas por Babilônia são apresentadas como tendo caído de seu estado espiritual para se tornarem um poder perseguidor contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse poder perseguidor é representado a João como tendo chifres de cordeiro, mas falando como dragão. Acho que tem mais, não? Pode continuar. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Por uma variedade de imagens, representou o Senhor Jesus a João o caráter ímpio e a influência sedutora dos que se têm distinguido por sua perseguição ao povo de Deus.
Todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade que aparece tanto na finalização da história da terra. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou para expor a maldade do homem do pecado que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei e em oprimir o povo de Deus que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo o santo do Senhor. Então aqui logo no início a gente vê que uma das características, porque o que aconteceu foi, Sardes é a igreja que sai, eles fogem para a terra prometida, para terra gloriosa, para os Estados Unidos, só que depois eles começam a cair também. E eles, isso é de outros estudos, mas não sei se vocês se lembram, em 1844, os protestantes fecham as portas para o Milerita, e aí o estado deles, eles começam a cair. Começa a cair o chifre protestante dos Estados Unidos, porque aí começa a ser demonstrado o caráter deles. Então eles começam a se tornar filhas de Babilônia. E por que eles começam a se tornar filhas de Babilônia? Fala aí que as igrejas representadas por Babilônia aparecem como caídas do seu estado espiritual para converter-se em um poder perseguidor, porque depois elas vão se converter em um poder perseguidor. Então outra característica de Babilônia é que é um poder perseguidor, que a gente tirou desse texto. E esse texto, ao mesmo tempo que ele está dando essas características de Babilônia, ela pede o quê? Ela fala que todos necessitam sabedoria para investigar cuidadosamente o mistério da iniquidade que figura em uma forma tão destacada no final da história e é no tempo mesmo que a gente vive que o Senhor tem chamado um povo que tem essa mensagem para apresentar. Então é a mensagem que a gente precisa apresentar, é a mensagem que vai estar declarando também o caráter de Babilônia, que vai estar declarando o papado. E as cenas finais, como vão ser os últimos movimentos do papado. O chifre que eu disse que caiu nos Estados Unidos ali é por causa do cordeiro dos 2 chifres. Ah, sim. Se a gente vai em Apocalipse 13, versículo 11, Apocalipse 13, 11, mostra a besta que sobe da terra e ela tem 2 chifres. Se vocês quiserem ir, só para tirar essa dúvida. Apocalipse 13, 11. Exatamente. A besta, ela tinha 2 chifres. Um era o protestantismo. Então, um chifre era o protestantismo e outro o republicanismo. Acho que a gente já comentou, talvez, em alguns estudos sobre isso. Esses dois, eles vão terminar de cair juntos. Mas eles começam a cair separados. Em 19 de abril de 1844, na história milerita, não sei se vocês lembram toda aquela questão do calendário, mas foi a primeira data que eles preveram a volta de Jesus e Jesus não voltou. Então aí já reduz bastante o número de pessoas que estavam pregando isso. E uma das coisas que acontece é que os protestantes fecham completamente as portas para que eles pregassem. Então aqui eles começam, aqui é começado a demonstrar o caráter dos protestantes e começa a caída do chifre protestante. Ele começa a cair, porque é sempre uma queda progressiva. E isso é em relação ao protestantismo, porque eles começam a fechar as portas. Eles que eram o povo que saiu da perseguição, era um povo puro, para que tivesse levado a mensagem, eles começaram a se corromper, até que eles realmente começaram a se misturar com Babilônia e eles se tornaram filhos de Babilônia, que eles rejeitaram a mensagem verdadeira. E eles vão terminar e é igual, o republicanismo começa a cair quando? Em 11 de setembro, não sei se vocês lembram, é quando sai o ato patriota nos Estados Unidos. Em 11 de setembro sai o ato patriota. O que é o ato patriota? Quem se lembra? Antes todo mundo era inocente até que se provou. Exatamente. Exatamente. A lei deles passa a ser uma lei católica, que é quando todo mundo é culpado até que se mostre o contrário. Da lei romana, isso, perdão, da lei romana. Então, na lei romana, todo mundo é culpado até que se demonstre o contrário. E aqui, no ato patriota, começa a queda do chifre republicano. Porque, se tu vai na Constituição dos Estados Unidos, ela é maravilhosa.
E é uma total liberdade de expressão em todos os sentidos. Mas a partir daqui tem uma série de coisas que começa, por exemplo, é quando começa toda essa revisão nos aeroportos, as pessoas tiram completamente a liberdade. Eles podem invadir a casa de qualquer pessoa e entrar e fazer o que quiser dentro da casa da pessoa. Se eles quiserem, eles entram em algum lugar, eles podem entrar no teu trabalho e pegar o teu celular e revisar todo o teu celular enquanto tu não tá. E ameaçar a pessoa que trabalha no teu trabalho, que se ele te contar pra ti que entraram lá e revisaram as tuas coisas, ele pode ser preso ou ser morto. Então, mudou completamente. As pessoas lá são completamente mais sujeitas agora ao Estado. Estão completamente em sujeição. E perderam a liberdade já. Porque agora não existe mais isso. E agora todo mundo é considerado culpável até que eles demonstrem, até que seja demonstrado o contrário. Então começa a queda do republicanismo, que é a liberdade de expressão, a liberdade em todos os sentidos do povo. E isso vai cair, quando que vai cair completamente o protestantismo, que vocês imaginam? No decreto dominical, por quê? A imagem da besta vai estar Exatamente. Exatamente, aqui vai ser demonstrado completamente o caráter dos protestantes. E aqui só vão ter duas classes, as classes que vão adorar a Deus e a classe que vai adorar ao diabo. O mesmo vai acontecer aqui. A liberdade, até então, eles já estão com pouca liberdade, mas quando acontecer o decreto, o Estado vai estar simplesmente obrigando as pessoas a que elas guardem o dia de domingo. E isso não tem nada a ver com republicanismo e muito menos com liberdade. Então aqui vai terminar de cair completamente o chifre republicano. É isso? Nem lembro onde é que a gente tinha parado. Eu acho que a gente pode seguir Apocalipse 17. Ah, não. Tinha mais uma coisa. A mulher... Apocalipse 17, verso 4. Antes que a gente pule para os 6. 17 qual? Apocalipse 17, verso 4, diz que a mulher estava vestida... É que a gente já comentou um pouco sobre isso. Vamos só comentar mais um pouco. Mas Apocalipse 17, 4 diz que a mulher estava vestida com... O quê? Exatamente. O que isso significa? A Jussara comentou já aquilo que o Uriah Smith comenta no livro, que o papado... Uma das coisas é... O que o papado faz? Ele se... Digamos, esse fato dele querer estar cheio de pedras e tudo, significava querendo mostrar para os outros que ele, como se eles tivessem a verdade, que eles estivessem cobertos das joias. Se isso remete a gente ao sonho de Miller, digamos. Como se eles tivessem a verdade, como se eles tivessem as joias. Mas, na verdade, são joias falsas. Isso é uma das coisas. E outra das coisas está no grande conflito ali, está nos textos que eu coloquei, mas isso significa também, a irmã White também comenta, que se a gente olha para o papado, se a gente vai... Não sei onde é que eu fui esses dias, mas se tu olha, às vezes tu vai numa igreja, até a igreja adventista não costuma ter templos maravilhosos e coisas assim, mas até que tem. Se tu entra e fala, nossa, que construções bonitas e tudo. Só que não chega aos pés de uma construção ou de um templo, de uma igreja, qualquer coisa referente à igreja católica. A maneira que o Papa se veste, se tu vai no Vaticano, todas as coisas que ele tem, tudo em ouro e era... parece que o teto também tem que ser bem alto deles, eles têm milhões de significados e coisas assim, e tudo extremamente detalhado. Então, tudo isso é para representar a pompa do papado. As roupas que eles usavam, tudo caríssimo, E a cor que eles usam também é... Exatamente. Cor de rei. Escarlata. Uhum. Exatamente. Magnífico, né? Exatamente. A magnificência e a pompa reais que faziam arrogante a sede romana. Isso é... Porque essa prostituta... Por que a mulher estava vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas? E ela tinha na mão um cálice cheio das abominações. E no verso 5, é claro, diz que na testa dela estava escrito o quê? Dá o nome dela. Mistério, a grande Babilônia. Então, confirmando mais uma vez que essa mulher é a Babilônia. A mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, ela é mãe. Ela vai ter o quê depois? Filhas. Se ela é mãe, ela tem filhas. E a gente já viu que uma das filhas são o quê? As igrejas protestantes caídas. Que começaram a cair em 19 de abril de 1844. Vamos para o verso 6 agora. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Então aqui vai ajudar a gente a botar um ponto exato que João está tendo essa visão. É depois da perseguição. Exatamente, é depois da perseguição. Por quê? Porque ele estava embriagada com o sangue dos santos. Exatamente, está embriagada com o sangue dos santos. Então, quando que ele tem essa visão? Em 1798. Então, em 1798 é quando João está tendo essa visão. Isso é importante que a gente tenha em mente.
Não de é Apocalipse que é 17. que ele está tendo a visão. Não, exato. A visão, exatamente. Quando ele vai, ele entra na visão, a visão que ele está tendo é em 1798. Vai alguém pensar que ele estava lá tendo a visão. Olha, é verdade. Vai alguém que não está estudando aí e olha É a para visão, lá, é está a tendo visão. 1798. É a visão lá do Novo da Vida. Pois é. Acho que a gente pode terminar essa primeira parte lendo um texto que está no Grande Conflito. Eu não sei qual que tá, mas começa a mulher babilônia de Apocalipse 17. Tá em qual? Está o grande conflito 382.2. Se alguém quiser ir lendo. A mulher do Apocalipse 17 é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia. E na sua testa está escrito o nome: Estéril, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 4, 6 e 18. O poder que, por tantos séculos, manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro e as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva sede Roma. E de nenhuma outra potência se poderia, com tanto acerto, declarar que está embriagada do sangue dos santos, como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante, ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Então aqui a gente vê basicamente um resumo de tudo que a gente leu. Sim? Ficou alguma dúvida? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque daí a gente vai dar uma pausa agora de acho que uns 15 minutos. E depois a gente continua, porque daí a gente vai começar a botar os 8 reinos e ver o que cada um significa. Que até agora, para que a gente... Apocalipse 17 é em relação à queda de Babilônia. E a gente começou... Tanto que a gente chegou no ponto... Exatamente. Da onde ele sai a visão, né? Exatamente. Então, até aqui ele começa a botar todos os pontos para embasar que a gente está realmente se referindo à Babilônia. Depois, o que vai ser feito em Apocalipse 17 é traçar uma visão desde o início e todos os reinos que foram seguidos um do outro até a queda completa de Babilônia. Pastor, quer fazer uma oração para a gente terminar, então? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por até aqui, Senhor, estarmos estudando a palavra e compreendendo, Senhor, o ponto da visão. Amém. Nós agora pedimos, Senhor, que tu esteja conosco também na segunda parte, para que possamos, Senhor, realmente ver a importância dessa visão para o nosso tempo e para cada um de nós nesse momento, Senhor. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a colocar nossa vida em dia contigo. Sabemos que esse é o objetivo maior. Amém. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.